Muito bem, como estamos? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. O trabalho estava fácil, o último? Tava, mais ou menos. Tava. Olha, fiquei um pouco surpreso com algumas respostas, ou melhor, com alguns resultados, né? O pessoal aí tem que dar uma puxada agora na revisão, depois para retomar, né? Acho que vocês devem ter recebido. A grande maioria foi bem, né? Mas alguns ainda tem que dar uma revisada lá, uma retomada no conteúdo, né? Não simplesmente alguns vão pôr de forma aleatória ali, sem dar uma revisada, né? Então é importante dar uma olhada lá para ter certeza, né? Na resposta. Mas, bueno, vamos dar uma repassada, como eu sempre faço, então, na volta dos trabalhos aí, para a gente gravar mais, né? E aquele mesmo esquema, se alguém puder, por gentileza, cada um vai lendo uma aí. Não sei se apareceu, quem gostaria de começar. Posso começar? Oi? Pode? Tá, também chamada de matriz de crescimento participação, usa dois eixos: participação relativa no mercado do produto, eixo X, a taxa de crescimento do mercado do produto, eixo Y. Essa eu marquei matriz BCG. Matriz BCG, né, pessoal? Sempre quis falar, então, relacionar dois eixos, né, o X e o Y, lá relativizando o mercado, né? Então, a questão da participação, né, nesse mercado e também a taxa de crescimento, né, desse mercado, desse produto ou serviço que nós estivermos analisando, né? E nós estamos falando aí da matriz BCG, né? E aí a gente vai lembrar, né, que tem o produto lá, a vaca leiteira, o abacaxi, o estrela, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho desses conceitos, né, para conseguir tá identificando, né? E quando a gente vai utilizar isso na gestão, a gente conseguir separar, né, esses produtos ou serviços, elencar, né? Aqueles que tem muito potencial, aqueles que são o carro-chefe do negócio, aqueles que a gente tem que descartar, parar de investir, né? Então, isso que essa ferramenta nos traz, tá? Então, a matriz BCG. Onde é que tá aqui? Para nos dar sequência aqui. O próximo. Pode ser. A força o gestor a segmentar seus clientes em função da quantidade das compras que efetua ou a geração da receita de cada tipo de cliente oferece. Eu tinha marcado a pirâmide de Poor. Isso. Então, a pirâmide, essa ferramenta, ela vai fazer o quê, né? Então, ela vai trabalhar com a questão da segmentação do cliente, né? Então, qual é o impacto que a gente tem de cada um dos clientes na geração da receita lá do nosso faturamento, né? Então, aqui entra muito a questão também da concentração, né? Então, de nós não concentrarmos simplesmente num único cliente, ou então, se nós tivermos uma concentração muito grande, a gente sabe que a gente fica muito na dependência daquele cliente, né? Então, essa ferramenta vai ser útil para isso, né? Essa questão de segmentar os clientes e a partir daí a gente está relacionando com o faturamento, com a nossa a receita, né? Próximo.
Posso? Pode? Eu não sei se de repente o microfone está desligado. Ai, tá. A base fundamental para o sucesso na adoção é a educação. Aliás, qualquer mudança de comportamento se faz por meio da educação. É a gestão da qualidade total. Exatamente. Então, gestão da qualidade total, né? Então, a gente viu lá que ela, basicamente, a gente pega aqueles conceitos todos, né? Da melhoria contínua, tá? Só que, para isso funcionar, então, vocês lembram daquela questão, né? Top-down, né? Então, ela tem que vir, da, da, da parte mais alta da gestão, né? O exemplo, né? E para fazer com que o restante da hierarquia, se tiver estruturado dessa forma, né, siga. Então, isso está muito ligado com a questão da educação, né? Então, a questão comportamental das pessoas, né? Então, a gestão da qualidade total, ela vai se basear exatamente nisso, né? Então, nessa questão no treinamento, e não só no treinamento, mas na parte de comportamento, relacionando muito ao aspecto do exemplo, né? Então, um exemplo que eu digo é semelhante à questão pais e filhos, né? Então, eles basicamente vão ser o espelho, né? Daquelas atitudes dos pais durante o convívio, né? Então, essa educação, quando a gente fala na melhoria contínua, é exatamente isso, né? Essa mudança de comportamento, onde todo mundo enxergar que todo mundo está fazendo certo, né? Isso vai gerando quase que uma simbiose, né? Com que isso seja compartilhado de uma maneira muito positiva aí dentro das organizações, tá? Então, falar em educação, mudança de comportamento, né? A gente está falando da qualidade total. Próximo. Quem vai? Dou-lhe uma, duas, três. Promover o estudo e a análise de todas as atividades envolvidas na produção e de um bem ou serviço. Além disso, permite efetuarmos a segmentação dos produtos com base na lucratividade real de cada um deles oferece. Da mesma forma, auxilia a identificar o valor do cliente para a empresa. Eu botei custeio baseado em atividades. Isso, o ABC, né? Custeio ABC, custeio baseado em atividades. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a gente pegue todos aqueles custos envolvidos lá na produção, né? E a gente vai fazer com que esses valores eles sejam distribuídos de forma, não digo que exata, né? Porque quando a gente viu na disciplina de custos lá, basicamente é quase que uma utopia a gente pegar e trabalhar no centavo, né? Com a divisão dos valores, né? Em um sistema de custeio gerencial, tá? Porque no que a legislação exige, sim, a gente trabalha com valores lá redondos, né? Mas para fins gerenciais, quando a gente utiliza outros métodos de custeio, como variável, como o método ABC, esse que é utilizado aqui para a gestão, a gente acaba utilizando ele para tentar identificar o máximo possível cada uma das atividades lá e atribuir esses valores correspondentes, né? Então, para saber, a partir do preço de venda, a lucratividade real de cada um, né? Então, qual o valor que o cliente, né, vai gerar para a empresa a partir da aquisição daquele determinado produto, né? Então, como a gente viu lá, a gente pode ter um cliente que compra um monte de produto A, por exemplo. Só que esse produto A, a gente apurando lá o custo, a gente viu que a gente tem uma margem bem reduzida. A partir do momento que o cliente
que um outro cliente compra mais do produto B, com uma margem maior, ele acaba gerando uma lucratividade bem maior do que aquele comprando menos produto do que aquele que compra o produto A, que tem uma margem, apesar de comprar mais produtos, gera uma margem menor, né? Então, custeio baseado por atividades nos ajuda a resolver e identificar essas questões, tá? O próximo. Também conhecido como PDCA, Plan do Check Action, que significa planejar, fazer, verificar e agir, nada mais é do que um método de raciocínio composto por 4 passos sequenciais, repetitivos e cíclicos, que visam a melhoria e o aprendizado contínuo. É o ciclo de Deming. Exatamente, tá? Então, o PDCA até teve uma disciplina que a gente já trabalhou um pouquinho ele, né? Então, também conhecido, né, como ciclo de Deming, ou PDCA, ele está muito ligado com a questão da melhoria contínua, da qualidade total também, que ele vai buscar o quê? A partir de um planejamento prévio, né? A gente pegar, executar aquelas atividades, a gente atribuir valores, né, de medição para a gente acompanhar e vir a corrigir eventuais falhas, problemas que a gente tiver e de maneira constante, né? Ele entra praticamente numa espiral, né, ascendente aí, buscando sempre estar melhorando alguma questão, tá? Próximo. Vamos lá, pessoal. Estão embalados aí. Pode ser, então, busca conscientizar as pessoas para eliminar o conceito de que só existe um único modo melhor de processo de produção ou que atualmente adotado é o melhor. Busca alternativas para melhor resolver o problema em vez de justificá-lo ou preocupar-se com ele, entre outros. Esse eu marquei Kaizen, acho que é o nome, né? Kaizen. Kaizen. Uhum. Isso aí, então, Kaizen nada mais e aqui a gente vai trabalhando com uns conceitos lá japonês, né? Então, que ele diz que aquele método, ele não vai ser único para aquela situação, tá? E ele pode, por isso, não ser o melhor. Pode ser que venha a ter outro método, né? Então, outra alternativa. Então, aqui a gente entra muito nessa questão atual que a gente tem, né? De pegar e estar pensando fora da caixa, né? Que o pessoal fala, sistema é um termo já que foi usado bastante, já tem outras coisas agora, né? Mas quando ele fala justamente nessa questão, né? Que não tem um único modo, tá, melhor do processo, né? Então ele pode ter outros métodos e isso vai através por vezes até mesmo da insistência ou do acompanhamento daquele processo, ou até mesmo da questão do ciclo de Deming que a gente viu antes, né? A gente buscar uma forma de resolver o problema, né? Talvez até de formas diferentes, né? Outras alternativas, tá? Então a gente não foca no problema, mas foca na solução. Quais outras alternativas a gente tem para estar resolvendo aquela situação ou não simplesmente resolver, né? Porque pode não ter um problema, mas como a gente pode melhorar aquilo, né? Como que a gente pode estar fazendo diferente, tá? Então, quando a gente fala em não focar em problema, focar na solução dele, a gente está utilizando o método Kaizen, tá? Próximo. Em sua forma mais simples, nada mais é do que um cartão. Sua finalidade é identificar visualmente a retirada dos itens de um estagiário anterior à medida que o estagiário seguinte os utiliza no processo produtivo.
eu botei Kanban. O método Kanban, tá? Kanban. Nada mais é do que a gente trabalhar com etiquetas, né, criadas. Então a gente vai ver lá que ele tem um sistema de cores também, que ele serve basicamente para isso, né? Para a gente estar durante um processo produtivo, e ele só tem finalidade, tá? Quando a gente tem uma linha de produção contínua, tá? Então aqui a gente pode pegar e aplicar, por exemplo, numa indústria, tá? Onde a gente tem uma linha contínua, onde a gente acaba tirando itens, utilizando numa etapa e passando para outra, né? Então a gente vai criando essas etiquetas para estar registrando essa movimentação, tá? Então num sistema de linha de produção, ele acaba sendo bastante útil, né? E fica de fácil visualização, tá? Então é o método Kanban. Próxima. Tem por filosofia, zero defeito, zero tempo de... Como é que fala isso? Setup. Setup, zero movimentação, zero quebra, zero light time e lote unitário. Apoia-se no controle com o Kanban não sei o que, celular, no layout celular e na participação das pessoas, fazendo delas as responsáveis pela qualidade. Just in time. Isso, então é o Just in time, tá? Ele, na verdade, ele tem por filosofia a questão do zero, né? Então, zero defeito, zero tempo lá de início do processo, tá? Zero movimentação, o mínimo possível, zero quebra durante essa movimentação, né? Durante o processo, zero tempo de espera, tá? A questão do lote unitário, né? Então, ele se baseia muito naquela questão do método Kanban, que trabalha com um processo em linha, né? Então, ele acaba sendo bastante utilizado, e a gente pode pegar, por exemplo, assim, pessoal, para a gente entender o que seria esse just-in-time, né? Então, digamos que a gente trabalha com uma montagem de mesas, tá? Então, suponha o seguinte, que se a gente precisa montar mesa, então eu tenho muito medo de faltar matéria-prima, então eu vou ter um estoque gigantesco lá de os tampos de mesa e a ferragem dela para montar os pés. Na verdade, o Just in Time ele diz o seguinte, que na verdade eu vou recebendo essas mercadorias, eu vou ter quase nada em estoque. No momento que eu for produzindo essas mesas, eu vou recebendo a matéria-prima e eu vou ficar com pouquíssima coisa em estoque. Então, basicamente, a gente vai ter somente aquilo que a gente usa nesse processo produtivo. Então, isso tem um exemplo bem interessante também da empresa de ônibus da Serra lá, que uma vez teve uma palestra que eles utilizam esse método na questão, por exemplo, dos vidros que eles utilizam. Então, eles somente recebem os vidros para colocação pouquíssimos dias antes lá de iniciar esse processo, porque assim eles evitam o quê? Eles evitam quebras, eles evitam o risco que se tem, né, de acontecer algum problema com essa matéria-prima. Então, é exatamente visando isso, né? Além do que, não há necessidade de fazer grandes volumes de investimento aí, de pagamentos, né? Antes da gente, de fato, estar utilizando aquela matéria-prima, né? Então, basicamente, just in time é nesse sentido, tá? A tradução seria no tempo certo, né? O próximo. Seu grande diferencial é a ênfase nas pessoas envolvidas no processo.
Daí que se afirme que o segredo do sucesso dessa estratégia está nas mãos das pessoas que a tornam realidade. A Sigma. Isso, né? Six Sigma, né? Então, o foco é nas pessoas, né? Que vão estar envolvidas, tá? E não basicamente naquela uniformização lá. A gente pode estar cheio de regras, né? Mas quem vai desenvolver as atividades vão ser aquelas pessoas, né? Então, é exatamente nesse sentido que a ferramenta vai estar engajada, tá? Para fechar aqui, para a gente partir para a aula de hoje, alguma questão ainda ficou pendente desse conteúdo ou não? A gente pode seguir já? Para mim tá tudo certo. Pode seguir. Então, vamos lá. Bueno. Deixa eu passar para o material de hoje, então. Opa. Aqui. Então, dando sequência, né, pessoal, que eu tinha combinado com vocês, então a gente segmentou em 3 conteúdos. Lembram lá do primeiro, estratégias com presidentes, né, do todo. Estratégias com processos, esses anteriores que a gente viu, bem específicos, né, da parte das operações da empresa. E aqui a gente vai finalizar. Peguei 5 ferramentas aí para a gente trabalhar relacionadas a estratégias com pessoas, né? Então, papéis gerenciais de ADIZES, equipe de Belbin, tipologia de obediência de Etzioni, modelo de maturidade da competência e curva da motivação de Maslow, tá? Talvez vocês já tenham se deparado com alguma dessas ferramentas, né? Sem de fato conhecer essa parte conceitual que a gente vai ver agora, mas algumas situações, tá? Que vocês já podem ter evidenciado e conhecido, né? Então, papéis gerenciais de ADIZES, né? Então, essa ferramenta, ela faz o quê, né? Ela vai buscar, então, características, né? Daquela equipe que o gestor vai ter na mão, né? Então, a gente pode identificar, assim, vários papéis numa única pessoa, tá? E vai caber, então, ao gestor dessa pessoa perceber, tá? Perceber e identificar cada um desses papéis dos colaboradores, dos funcionários lá, e acabar colocando eles no lugar correto, né? Em cima daquelas funções para que daquelas funções necessárias a serem executadas lá dentro da empresa, né? Uma questão importante, né? Que esses papéis, eles não são uma receita infalível, né? Para o sucesso dentro da empresa, né? Então, isso vai depender de como essa gestão de pessoas é feita, né? Então, a gente tem algumas variáveis para considerar, né? Para saber qual é o papel mais importante em um determinado momento, né? Então, a gente vai ter o tipo da empresa, da organização, qual o tamanho dela, questão do ambiente externo no qual ela está inserida, né? No mercado, o seu estágio de desenvolvimento, né? Então, é uma empresa que começou agora, que já tem um grau de maturidade bem grande. Então, investigar qual o estágio de desenvolvimento que ela está é importante, né? Então, o ADIZES, ele, nessa ferramenta afirma, né? Cada estágio requer um tipo diferente, né? Em cada uma das fases, como a gente vai ver na sequência, né? Então, ele classifica, né? Em cima de estilos, né? E vai identificar os atos de trabalho de cada um, comportamento da pessoa, atitude, sua forma de relacionar com as outras pessoas, né, a questão da empatia. Então, ele traduz isso em 4 estilos, tá? Então, aquele que é produtor, então, seus hábitos de trabalho, né, a pessoa que trabalha duro, sem descanso, ele acredita que só assim ele vai resolver os problemas, né? Aparência visual é conservador, gosta se você termina logo de fazer as coisas. Então, se vocês têm um colega lá que
ele olha, ele entende que tu está trabalhando se tu faz logo aquilo que tu tem para fazer, né? Ele é perigoso quando não está trabalhando muito. Então, pela cabeça dele, tu acha assim, esse cara tá fazendo corpo mole, né? Então, esse é o estilo do produtor, tá? O outro estilo, né? O cara que é administrador. Então, limpo, pontual, organizado, controla tudo, cuidadoso, adora uma reunião. Ele segue o padrão, a aparência visual dele, e ele gosta de seguir as regras, tá? Ele é perigoso, né? Quando você quer mudar as coisas que ele definiu. Aqui é interessante, né? Que ele coloca esse termo perigoso, né? Quando você, mas quer dizer que ele, na verdade, seria aquele colega de trabalho que fica incomodado, né? Por exemplo, se essa pessoa tem esse estilo administrador e você quer interferir ou quer mudar aquilo que ele já tinha definido, né? O estilo empresário, então ele tem horário irregular, ele é brincalhão, exagera, adora um público, não sabe esperar, então ele anda na moda no estilo retrô ou rebuscado, tá? Ele gosta, se você segue as instruções, participa das decisões dele, e é perigoso quando não tem iniciativa ou faz as coisas sem consentimento, né? Então ele gosta mais da participação, né? E a questão do integrador, cara, seguro, confiável, empático, bom ouvinte, gosta de entender as pessoas, aparência visual dele é amistoso, confortável, gosta se você se dá bem com os outros, né? Confia nele, e ele não gosta, então as pessoas critiquem outras pessoas em público ou expressam sua opinião, né? Em nome do grupo. Então a questão do egocentrista, né? Então aqui ele pegou e classificou, né? As pessoas em 4 estilos, né? De acordo com seus hábitos de trabalho e comportamento, tá? Isso é um estudo que ele fez. Então, aquilo que ele, de forma empírica, conseguiu identificar, né? Então, cada um dos estilos, ele possui uma orientação diferente, tá? Entre longo e curto prazo, o que acaba provocando priorizações também diferentes, né? Então, aqui, quando a gente fala que é imediatista ou que tem uma atuação que não há necessidade desse imediatismo de longo prazo. Então, por causa das características peculiares de cada um, né, o Adizes diz que, considerando o ciclo de vida das organizações, o tamanho, não o tamanho delas, né, mas o tempo que elas estão desenvolvendo as suas atividades, né, uma combinação entre os papéis será usado de forma produtiva, né, e adequada em cada uma etapa do ciclo da empresa, né. Então, aqui tem essa questão em que momento, né, que a gente vai ter mais um papel ou outro, né? Então, de que forma isso vai ser praticado, né? Então, talvez um estilo mais fechado em algumas situações se faz necessário, no outro há uma necessidade, né, da gente ter um estilo mais agregador, mais simpático, né? Apesar da lógica e coerência, né, a gente tem que considerar também que todos esses conceitos, tá? Muito cuidado, nada é mais fácil do que rotular pessoas, né? Então não se trata de receita pronta e infalível, né? A gente está falando de pessoas e elas podem nos surpreender no momento mais inesperado, né? Então aqui ele chama atenção também para essa ferramenta da gente pegar e estar rotulando as pessoas, né? A gente tomar muito cuidado com isso, tá? Eu vou passando, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto às ferramentas que eu quero vencer as 5 ainda até o final, depois eu quero combinar um trabalhinho que a gente vai fazer sobre isso, tá? Os seguintes papéis na equipe de Belbin, né? Então, Meredith, ele dedicou mais de 20 anos, então, investigando as equipes de trabalho, tá? Tanto aquelas que deram certo quanto as não, tá? E ele concluiu no estudo, né? O que ficou conhecido como inventário da equipe de Belbin ou inventário de autopercepção de Belbin, tá? Esse inventário, então, é um questionário que ele usa para promover a introspecção
e autoconhecimento do comportamento das pessoas, né? Então, aquilo que ele apresenta de forma mais frequente, né? Então, na realização desse trabalho, a premissa que ele tem é que ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem como a gente é na nossa vida, né? Mas numa equipe, né? Quando a gente tem essas diferenças, né? Essa equipe acaba, quando a gente conseguir encaixar, né, de forma correta, estruturar, ela pode vir a ser perfeita, né? Então, dentro de uma equipe, um acaba completando o outro, né? Como num time de futebol, a gente tem o cara que vai fazer o gol, a gente tem o cara que vai defender, a gente tem o cara que vai jogar no meio de campo, na lateral, exatamente, ou nesse mesmo sentido, né, que Belbin identificou durante os seus estudos, né? Então, para diagnosticar os papéis na equipe, né, tem os seguintes passos, né? Então, aplicar questionário individual, tá, em autoavaliação, de forma a obter essa classificação individual, aplicar o questionário em uma equipe de trabalho, né? Então, depois solicitar que os membros da equipe atribuam pontuações uns aos outros, né? Então, isso aqui é quase, pessoal, talvez vocês já viram em determinado momento, uma avaliação, não na vertical, mas na horizontal, onde um colega avalia o outro, né? Pode ser perigoso, muitas empresas não gostam de fazer, não gostam, mas isso pode trazer ganhos bem interessantes, né? E aqui Belbin já trabalhava com isso, né? Então promove a interação entre todos os elementos da equipe, incentivando a troca de experiência e verificando o estilo predominante, né? Quais estilos estão ausentes ou são fracos e quais deveriam existir mais fortes na equipe para obter melhores resultados, né? Aqui a gente tem um quadrinho, né? Ó, então a gente vai ter as pessoas orientadas para as pessoas, né? Então eles vão ser coordenador, trabalhador e investigador, né? Então a gente tem os pontos fortes e fracos de cada um, né? Então o cara trabalhador, pontos fortes, gentil, cooperativo, amigo de todos, pontos fracos, falador, indeciso em situações de pressão, não assertivo nem competitivo, né? Então, a gente vai ter lá os caras que são mais focados para o lado, os chamados cerebrais, né? Então, criador, inventor, monitor, especialista. Tá? Então, por exemplo, o especialista é concentrado num único propósito, detalhista, limitado. Por que a gente diz que ele é limitado, é um ponto forte dele? Porque o cara é especialista, ele é focado naquilo. Agora, o cara trabalha com tomate, tu fala de cebola para ele não vai te ajudar, tá? Então, o ponto fraco ele dá volta, só contribui para uma pequena parte e pode ficar nas questões técnicas, tá? E aí tem os orientados para ação, né? Então, formador, implementador, finalizador. Então, implementador, disciplinado, conservador, eficiente, sincero. Pontos fracos, resiste a mudar, né? Inflexível, lento na resposta a novas possibilidades. Então, aqui ele consegue separar, né? Então, nesses três grandes grupos, né? Os orientados para as pessoas, os cerebrais e orientados para a ação. Tá? Então, a proposta de Belbin é muito aconselhável para as pessoas aprenderem mais a respeito de si mesmo, né? Quando a gente entra nessa questão do autoconhecimento. É natural também que, quando a gente forma uma equipe, os estilos se repitam, né? E essas pessoas podem criar conflitos entre si pela preponderância de um determinado papel, né? Essa questão, essas relações interpessoais, né? Ele não contempla em seu instrumento. Então, a gente tem que, por vezes, quando vai utilizar a ferramenta, usar de outra coisa, né? Para a gente entrar nesses aspectos, né, interpessoais, né? Quando a gente tem esses conflitos de interesse, né? Então, aqui, basicamente, é para a gente separar e identificar em cima desses três grupos, né? Aqueles em que a nossa equipe tem mais preponderância, né? Então, a gente tem mais trabalhadores, mais coordenadores, mais especialistas, mais finalizadores, né? Então, nesse sentido, tá? Próximo, tipologia da obediência de Etzioni, né? É um instrumento que nos oferece indicadores, tá? A respeito das relações
entre os membros de uma organização, de uma empresa qualquer, né? Então, aqui ele traz muito essa questão do poder e da obediência, né? São os elementos que vão estabelecer as relações entre as pessoas. Então, na prática, os objetivos são estabelecidos num complicado jogo de poder, que vai incluir o quê? Diversos indivíduos e grupos, tanto dentro quanto fora da organização. O poder vai assegurar a obediência das pessoas. O envolvimento vai demonstrar o comportamento das pessoas em relação ao exercício desse poder. Então, a gente vai ver que isso é uma ferramenta bem interessante, onde a gente vai ter depois 4 grandes grupos ali de exemplos que vai ficar um pouquinho mais claro, né? Então, o poder e o envolvimento dentro desse grupo organizacional, eles mudam e variam, né, em função dos objetivos da organização, da cultura, das pessoas que fazem parte desses processos, né? Então, o Etzioni, ele quando fez esse estudo, ele considerou 2 aspectos principais, né? O estrutural, tá, que diz respeito à organização formal lá estabelecida, e como esse poder está distribuído, tá? O organograma lá, os níveis hierárquicos que se tem, e o aspecto motivacional. Então, as diferentes formas de compromisso que a gente tem dessas pessoas que participam, né, dessa organização. E aqui a gente tem a característica das organizações. Então, eles separam coercitivas, né? Então, aqui, como exemplo, a gente tem campo de concentração, de prisioneiros de guerra, as prisões, hospitais de doentes, instituições correcionais. Então, o que a gente tem aqui, né? O meio de controle, tá? Mais baixo, um alto grau de alienação, né? Então, a orientação da maioria desses participantes com relação a essa organização, né? Já as organizações normativas, né? Então, esse poder normativo vai ser a principal fonte de controle, né, nos níveis mais baixos. E a orientação com relação à organização caracterizada por alto nível de envolvimento, tá? Então, esse envolvimento ele vai se dar no quê? Nessa internalização que tem de diretivas aceitas como legítimas. Então, a gente tem o exemplo lá, as organizações religiosas, os hospitais, as universidades, né? Então, isso que vai fazer, que vai manter essa relação, né? Já as utilitárias, né? Então, o principal meio de controle, né? Os níveis mais baixos vai ser a questão da remuneração. Então, exatamente por isso que a gente tem como exemplo aqui as empresas comercial, industrial, de serviço, né? Então, o meio de controle é o fato do salário. Nada mais justo, né? Então, eu obedeço aqui, né? Porque eu quero receber o meu salário lá no final do mês, né? E aí a questão do envolvimento da pessoa, né? Vai depender da grande maioria dos participantes, tá? A gente entra naqueles aspectos que a gente viu depois de comprometimento, né? Então, as pessoas vão se comprometer mais ou menos, né? Dependendo não somente do salário, mas de qual forma, de como é essa relação de trabalho, né? E já as organizações híbridas, né? Aquelas que variam em função da sua necessidade, né? Os sindicatos, unidades de combate, né? Então, são organizações que elas buscam híbridas pelo fato de serem um meio termo, né? Elas entendem, por exemplo, essa questão do trabalho e da necessidade, mas elas buscam um meio termo, como, por exemplo, o sindicato, né? Que a gente tem que ter uma relação saudável, né? Entre o empregador e o empregado, tá? O grande auxílio que o modelo de Etzioni nos traz, né? Ele busca compreender, então, por que os funcionários estão dispostos a seguir as normas, né, ou não. E ele vai separar de forma clara, então, a questão da obediência do comprometimento, né, que as pessoas estão dispostas a oferecer, né. Então, isso é uma ferramenta bem interessante, né, que nos faz refletir, eu trabalho porque eu tenho que receber o meu salário.
Mas, além disso, o cara pode falar, não, eu trabalho porque eu gosto aqui e, além disso, eu recebo um salário legal, né? Então, ele alerta também, né? A gente sempre tem em mente que uma empresa, ela não apresenta um único tipo. Então, níveis hierárquicos inferiores, tá? Apresentam relações de obediência mais rígidas, tá? Enquanto os mais altos, os cargos mais altos, né? Acho que faltou, eu colocar, eles são fundamentados mais no envolvimento e na identificação com o detentor maior do poder, né? Então, isso também ele destaca aqui que a gente consegue enxergar bem claro nas organizações, né? Então, com certeza, os gerentes e os diretores, eles vão ter uma, como que eu posso dizer, um contato muito mais próximo e de forma informal com o dono da empresa, por exemplo, um contato muito mais informal do que o trabalhador lá na ponta da linha. Esse provavelmente ele vai ter regras mais rígidas a ser seguidas, ele não vai ter aquela proximidade, por exemplo, do gerente chegar lá e no nível mais alto contar uma piada para o dono da empresa. Se o cara que está lá no nível bem mais baixo, ele não pode ir lá contar essa piada, né? Então, normalmente, é isso que a gente identifica nas organizações que ele faz questão de referenciar aqui também, né? O modelo de maturidade e competência, né? Ele estabelece e descreve diversos níveis de maturidade, né? Pelos quais uma empresa gerencia os seus processos internos, né? Então, oferece etapas e atividades alternativas, então, para a gente passar de um nível a outro mais elevado de forma mais tranquila, né? Então, ele tem por base o autodiagnóstico também, né? Como alguma das outras ferramentas. Ele pega as características de cada uma das fases, né? E os gestores vão estar diagnosticando, né? Qual a melhor forma como a empresa vai tratar e encarar essas mudanças. Então, principalmente aquelas relativas à tecnologia, né? Então, a gente vai ter aqui 5 fases pré-definidas, né? Cada uma com sua característica. Fase inicial, processo de desenvolvimento, né? Eventualmente de forma caótica, poucos processos definidos, sucesso depende do esforço das pessoas envolvidas. Aí o outro nível, né? O repetitivo, processos básicos de gestão, tá? Para acompanhar custo, cronograma, funcionalidade. Vai repetir os sucessos anteriores, né? Em projetos semelhantes. Quando a gente tem uma fase, já um processo definido, né? Então, processo documentado, padronizado e integrado, tá? Usam-se padrões atualizados. Próximo nível, administrado, então processos acompanhados e medidos de forma criteriosa, tá? Todos são controlados e acompanhados, e o otimizado, onde está no grau mais alto, né? Quando a gente já se atinge aquela melhoria contínua, né? E busca essas novas ideias, né? Então a gente vai estar girando o ciclo de Deming, aquele constantemente, onde nós vamos ter novas ideias criativas e uma tecnologia inovadora, tá? O modelo é simples e fácil de ser usado, né? E ele vai ser aplicado para medir e conseguir acompanhar essas mudanças dentro da empresa, né? Então, a partir desses 5 estágios, né? Tanto para essas decisões relativas aos processos, quanto para o desenvolvimento como um todo da empresa, né? Ele vai conseguir superar e abranger muito mais do que apenas a tecnologia da informação, né? Porque aqui a gente relaciona muito essa questão da UTI, né? E realmente isso traz um upgrade muito grande para as organizações, né? Quando a gente passa a desenvolver sistemas dentro da organização, muitas vezes até sem buscar consultoria externa, a gente acaba tendo um ganho muito grande, né? Então, empresas que não têm área de TI interna e acabam buscando uma consultoria, elas acabam sentindo até bem mais do que isso, né? Porque as que têm acabam já tendo isso dentro e acaba fazendo parte já do seu cotidiano, né? Então, esse modelo ele exige um entendimento profundo, né?
dos vários elementos da organização e das alternativas de inter-relações, né? Então, por vezes pode ser difícil de determinar, né? Falar de processo é fácil, quantificar e exato, né? As melhorias organizacionais exigem altas doses de criatividade, tá? E aqui entra a questão do aspecto humano, né? Que fazem dos processos algo vivo e dinâmico, tá? Então, por que essa ferramenta ela faz parte da estratégia com pessoas, né? Exatamente por isso, né? Que a gente tem esse aspecto da tecnologia, da informação envolvida, porém, quem vai fazer isso algo vivo e dinâmico vai ser o aspecto humano, tá? Não tem como nada ser criado, né? Se a gente não ter exatamente pessoas por trás desses processos, né? E já, por final, a curva da motivação de Maslow, né? Instrumento de autodiagnóstico, né? Que vai identificar motivos, né? Atuantes em um determinado momento, em função da situação da vida, do momento de vida que a pessoa vive, né? Naquele instante. Então, ele vai indicar que os resultados, eles mudam, né? Em função das circunstâncias de vida, tá? Ele utiliza da diferença semântica, né? Para a gente ter diferenças de importância que uma pessoa vai atribuir para cada uma dessas variáveis, né? Então, talvez essa ferramenta aqui seja uma das que a gente mais vai conseguir identificar a partir desses conceitos que a gente vai ver, né? Então, o ser humano, ele tem motivos básicos, né? Instintivos e que vão evoluir em complexidade até essas necessidades superiores que a gente vai ver, né? Então, eles vão se organizar numa hierarquia, suposto nível evolucionário, né? Então, primeiro a gente tem os motivos fisiológicos, com a fome, tá? Depois, os motivos de segurança, tá? Então, a questão do medo. Depois, ele parte para os motivos de estima, então, como o amor, e depois os de autorrealização, né? Quanto mais básico for o motivo, mais crucial ele é para a sobrevivência, e mais cedo aparece na evolução. Então, a hierarquia refere-se à ordem de aparecimento desses motivos, tá? No desenvolvimento do indivíduo. Então, aqui os motivos fisiológicos aparecem primeiro, de segurança mais tarde, da autoestima, posteriormente do reconhecimento e da autorrealização mais tarde ainda, tá? Então, o Maslow, ele afirma que o motivo superior não aparece enquanto os de ordem inferior não forem satisfeitos. Então, só pessoas bem alimentadas se dão ao luxo de se preocuparem com a realização. Isso aqui é bem verdade, pessoal. Lembrem vocês de uma frase que tem, né? Que o pessoal diz, né? A gente não tem que dar o peixe para as pessoas. A gente tem que ensinar a pescar. Vocês já ouviram falar isso? Acredito que sim, né? Mas aqui a gente entende o seguinte, tá? E é um termo que é bastante utilizado também no meio econômico, é o seguinte: não é simplesmente não dar o peixe e ensinar a pessoa a pescar, mas além de ensinar a pessoa a pescar, tu tem que dar um peixe para ela também, porque ela tem que se alimentar, porque senão ela não vai aprender. A pessoa que não tiver a sua necessidade básica, ele faz bastante referência a isso, por isso que o pessoal constantemente fala, né, da importância das crianças. No período de pandemia, por exemplo, muitas crianças necessitadas, por vezes, só tinham aquelas refeições durante a escola, quando elas iam. E aí depois se criou até a política, né, as escolas distribuírem uma parte das merendas para o pessoal levar para sua casa, porque uma criança que não se alimenta bem na escola, ela tem dificuldade de aprendizagem. Isso é estudado, é exatamente o que Maslow diz aqui, né, nessa questão. Então, somente pessoas bem alimentadas, elas vão se preocupar com os próximos passos, né? Então, aqui a importância, né, desses aspectos. Maslow nos faz chegar a uma conclusão, né? O comportamento, ele não é motivado pela satisfação, mas pela insatisfação, pela carência que a gente apresenta numa determinada necessidade, e a gente vai fazer de tudo para satisfazê-lo, né, o mais rapidamente possível.
Então, a teoria da motivação, ela não é sinônima da teoria do comportamento, tá? Isso é uma outra coisa. Motivações constituem apenas uma das classes determinantes do comportamento, tá? Embora o comportamento seja quase sempre motivado, também é quase sempre determinado biológica e culturalmente ou pelo ambiente, né? Então, a curva de motivação de Maslow, ele vai oferecer subsídios, então, para a gente conseguir identificar quais benefícios mais surtirão efeitos junto ao pessoal e quais estratégias e incentivos vão trazer mais motivação e mais satisfação aos empregados, tá? Então, essa é uma das ferramentas aí bem interessante também, que acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, então, da pirâmide de Maslow, e aí em alguma outra disciplina. Até aqui, pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Enquanto eu vou fazendo a chamada aqui, vocês querem comentar alguma coisa? Não? Já tinham ouvido falar de alguma das ferramentas? Yane, Aline Jaques, Aline Galoff, não. Bruno Rarro, Aline Carvalho, Daniele Campos. Oi, professora, eu estou aqui, é que não estava funcionando meu microfone. A Gravo? Não, a Jax, né? Jax, tá. Daniela Carvalho, não. Guilherme Silva. Aí. Aqui. Gabriela. Ana Byerly. Eu. Luiz Browning. Então tá, pessoal. Até aqui alguma coisa, alguma dúvida? Certo? Tudo tranquilo? Amanhã eu devo estar postando, eu vou mandar no grupo, vai ter uma atividade para responder sobre essas questões, bem simples, tá? Para até a próxima aula, para vocês responderem, para a gente fazer a revisão, para a gente ter a nossa avaliação na última aula depois, tá bem? Dúvidas, façam contato, tá? Fico à disposição. Um ótimo restante de semana aí, qualquer coisa, façam contato, tá bem? Ok. Um abraço aí, uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.